Vamos direto à fonte. Trump, do púlpito, faz a promessa de expulsar do país aqueles que pediram, conseguiram a cidadania e depois enganaram a América. Ouçam vocês mesmos. Também retiraremos a cidadania de imigrantes naturalizados da Somália ou de outros países condenados por enganar nossos cidadãos. Nós vamos expulsá-los daqui rapidinho para bem longe daqui. Então, em 13 de janeiro, numa terça-feira, em um discurso em Detroit, Trump anunciou que foi tomada a decisão de retirar a cidadania de pessoas que, após se tornarem cidadãos, enganaram o governo dos Estados Unidos da América. Ou seja, os golpistas, ladrões, somalis, sejam eles judeus da Ucrânia ou moldavos, vão ser enviados de volta para o país de onde, segundo os documentos, vieram para os Estados Unidos da América. Lembrei dos casos favoritos da nossa comunidade de imigrantes. O Trump não disse que só os casos dos últimos anos seriam verificados. Se for conspiração, a pena não é de até 5 anos como em roubo, pois a responsabilidade é diferente. Mas se for com programas estatais como Medicare e Medicaid, seguros e serviços médicos, é o tempo todo. No artigo 18 do Código Penal, números 1347 e 1349, a prescrição é de 10 anos, mas se houve deduções de impostos ou qualquer tipo de relatório, ou, digamos, a venda de um negócio que é baseada na renda, e na renda foram incluídos valores provenientes de atividades criminosas, então aí contam-se 10 anos a partir da data de apresentação desses documentos, ou da venda do negócio, ou da entrega de quaisquer documentos que incluam esses valores obtidos ilegalmente. Nossa civilização, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois Ucrânia, Rússia e outros, é conhecida. Por exemplo, a criação de consultórios médicos que cobravam dos seguros e dos programas estatais por serviços desnecessários e que nem sequer foram prestados, com diagnósticos fictícios e os chamados processos em série, eram usados intermediários que procuravam clientes e pacientes em potencial. Parte era organizada, acidentes eram forjados e toda a cadeia, médicos, advogados, vítimas, todos recebiam uma parte do que era roubado, os pacientes eram treinados. Quais sintomas dizer? Muito dinheiro era sacado em espécie e enviado para fora do país por meio de laranjas e para o exterior, assim chamado. Acidentes de trânsito eram iniciados em massa com a participação de seus próprios motoristas e vários passageiros. Lá, de crianças a aposentados, eram organizados acidentes encenados com literalmente vítimas em massa, exigências às seguradoras sobre pagamentos de valores absurdos. Essas vítimas eram atendidas em clínicas próprias, onde elevavam o valor e custo do tratamento. Naturalmente, bem, nós fornecíamos lesões fictícias, por assim dizer, a mesma radiografia da perna quebrada de alguém. Depois, cerca de 20 a 50 pessoas usavam muito dinheiro. Nossa imigração lucrou com esquemas de combustível. Comprava combustível subsidiado ou isento de impostos, revendia impostos comuns e se apropriava de outras coisas. Esses impostos e taxas, na minha opinião, eram só taxas mesmo. Vendiam em locais comuns, fingiam cobrar, mas depois ficavam com o dinheiro. Em várias cidades havia uma ligação de uma quadrilha criminosa russa, já, por assim dizer, ou quadrilhas vindas da mama Rússia, bem organizadas, que colaboravam com o Serviço Federal de Segurança, ou seja, eram caras da KGB sim, ou seja, não só envolvidos em fraude, mas também espionavam e ao mesmo tempo recrutavam as pessoas que pegavam em alguma coisa. Diziam, Vácia, ou vai preso por 15 anos na América ou trabalha conosco. Nos anos 80, em Nova York, foi descoberto um esquema envolvendo cerca de 100 imigrantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, médicos, clínicas, fisioterapeutas, advogados e mecânicos de automóveis, desviaram 279 milhões de dólares das seguradoras. 10 médicos, 9 clínicas e vários intermediários, mecânicos, assistentes e outros. No Brooklyn, a proprietária da Bay Medical Service Bay Medical Clinic
Sim, foi assim que Irina Shelikova ficou famosa aqui na imigração por médicos de fachada. Ela roubou um pouco, 77 milhões de dólares do Medicare, não sei quantas outras pessoas roubaram pelo caminho, mas ela especificamente desviou 77 milhões de dólares, pegou 15 anos de prisão, acho que devolveu a maior parte desse dinheiro roubado. Nos anos 90, em Nova York, eu também estava do outro lado. Um grupo de imigrantes russos, através de empresas fictícias e negócios fraudulentos, eles esconderam cerca de 140 milhões de dólares em impostos e taxas. De cerca de 500 milhões de dólares em combustível, desviaram 140 milhões nos Estados Unidos antes mesmo do Mondale. Fraude com receitas médicas e uma rede de farmácias espalhada por toda a América. Ou seja, os organizadores vieram da Rússia, já, por assim dizer, treinados, já, por assim dizer, espertos, roubaram os Estados Unidos em 10,6 bilhões de dólares usando os sistemas Medicare e Medicaid. Aqui na nossa margem, uma pessoa foi presa. O caso ainda não terminou, então não sei se ou quantos mais do exterior serão pegos. Bem, se isso for para o lado do governo russo, aí ninguém vai ser pego, lá eles não vão pegar ninguém. Ou seja, os somalis não são os primeiros, mas pelo visto são quase os mais produtivos e os mais barulhentos. Por isso, com a atenção especial da Casa Branca, casos parecidos estão sendo retirados dos arquivos e revisados. Em cada estado vai ter alguém que vai querer se destacar e ganhar uma recompensa. Qual? Você vai perguntar. E aqui, como disse, então, o Misha, esse tal de Rabachev, o cachorro, e o cachorro cavou o cachorro, de que jeito? A questão é que o informante que vem com esse assunto, o funcionário pode ir até o genro ou ao sogro e dizer: escuta, vem cá, olha só o que eu encontrei. Sim, pode receber de 15 a 20, mas geralmente 15% do valor total das cobranças, ou seja, do que foi roubado mais a multa. Se os informantes mesmos contratam, isso é permitido aqui, contratam advogados e ganham o caso, devolvendo o dinheiro ao Estado, então eles recebem até 30% do valor devolvido ao Estado. São, por assim dizer, multas. Não foi só o valor roubado, mas também tudo que se acumulou sobre ele. Em outras palavras, você denunciou, mas com alguma prova, não é só dizer Vaja Petrov é ladrão. Não, você precisa trazer e colocar alguma coisa na mesa. Se o Estado, então, decide recuperar esse dinheiro e consegue recuperar, provavelmente você vai receber 15. Incrível. Mas se você for ao tribunal sozinho, avisando previamente o Estado, eu mesmo vou cuidar disso e ganhar o processo, aí você recebe 30, digamos, de roubo e fraude. Lá, vamos calcular, é fácil de calcular. Digamos que alguém cometeu fraude de 10 milhões, certo? Bem, vocês ouviram, os valores lá são outros. 170 milhões. 9 bilhões tem mais coisas. Ou seja, digamos, 10 milhões alguém fraudou e você descobriu e devolveu. Se só denunciaram, são 1,5 bilhão. Se ganharam, são 3 milhões. Bem, sem investir dinheiro, ou talvez façam um acordo com advogados. Sim, ao devolver 10 milhões ao Estado, recebe 3 milhões de volta. Ótimo. Ou seja, quem for comprovado que cometeu fraude e obteve cidadania por naturalização e não nasceu aqui, então eles... Bem, depois de cumprirem a pena, depois que tiraram o dinheiro deles, tiraram o máximo de dinheiro possível deles. Eles são enviados de avião de volta para seus países de origem: Armênia, Romênia, Cazaquistão, Lituânia. A família não é obrigada a ir dependendo de onde vieram para os Estados Unidos da América. Papai, você vai e a gente fica aqui, gostamos daqui mesmo sem você. Olha que perspectiva interessante. Então vamos voltar para Minnesota e para os somalis, porque isso está acontecendo bem agora. Como roubaram 9 bilhões de dólares ou mais? E como aconteceu que o governador de Minnesota, bem, ele mesmo não corre atrás disso, mas é para isso que ele tem um chefe, para que não haja órgãos de fiscalização. Aqueles que ficam por lá, farejando, investigando, bem, 9 bilhões de dólares desapareceram do orçamento. Caramba, isso não é pouca coisa. Sim, então, o governador de Minnesota, o prefeito de Minneapolis, onde a maior parte disso acontece, e o procurador-geral do estado não impediram. Esse roubo durou 7 anos. O Congresso dos Estados Unidos da América começou a ouvir, como disse na segunda-feira, Caminho Livre.
O governador Walz tem o caminho aberto, mas não evitará a responsabilidade pelos supostos 9 bilhões de dólares em fraude. Como isso aconteceu e onde estava a mídia? O Star Tribune de Twin Cities está envolvido. Eles sabiam dessa história há anos. Se você acabou de descobrir sobre isso e se recusou a relatar qualquer coisa, na verdade, eles continuam tentando esconder isso. Republicanos de Minnesota cobram respostas e responsabilidade há anos sem sucesso. Do Walz, sua gestão, colegas democratas como Tina Smith, Amy Klobuchar, Ilhan Omar, Andy Craig ou do inútil Star Tribune. Graças a Deus pelo presidente Donald J. Trump por finalmente destacar esse problema. Deputado Herrick, vou começar com você. Você trabalhou anos nessa questão e conversou pessoalmente com os denunciantes, certo? Isso está correto. Você sabe que 1.000 denunciantes, que têm contas no X, se manifestaram para expor fraudes em agências governamentais de Minnesota e eles foram completamente ignorados por Tim Walz. E até foram perseguidos. Isso corresponde à realidade. De manhã recebi outra mensagem. 1.000 pessoas procuraram o governador relatando fraude, falsificação e estelionato, mas foram ignoradas ou perseguidas. Com sua experiência, essas declarações são confiáveis ou politicamente motivadas contra Walz? Elas são totalmente confiáveis, não são politizadas. Sério? Muitos são funcionários da administração do Walz, certo? Eles. Também são democratas. Pode dar um exemplo rápido de perseguição que essas pessoas sofreram? Sim, eu posso. Na introdução, destaquei que o mais grave era a demissão por justa causa, impedindo o acesso ao seguro-desemprego e inclusão em uma lista negra de instituições estatais. E eu aposto que isso também acontece nos condados de Hennepin e Ramsey, já que, como você sabe, eles são administrados pelos democratas. E há muito, muito mais. Com base nos seus dados, representante, nos últimos anos você duvida que o governador Tim Walz soubesse dessa fraude? Enquanto ela acontecia, Ele absolutamente sabia que isso estava acontecendo. Esses são representantes da oposição do estado de Minnesota, ou seja, são ou republicanos ou cidadãos independentes do estado. Aliás, podem até ser democratas que já estão de saco cheio disso. mais de 80 centros de autismo em Minnesota estão sob investigação. Acho que isso é verdade. Alguém claramente está envolvido em crime. Não se pode simplesmente deixar uma quantia dessa sair da sua administração durante 7 anos sem saber disso. No estado, houve audiências sobre o programa fraudulento de moradias. Antes das audiências, o governador Walz demitiu o funcionário que testemunharia, impedindo-o de revelar o que ocorria sob sua supervisão. O governador Walz ou o procurador-geral Ellison demitiram mais alguém, representante? Até onde sei, não, foi Eric Romedalho. E a administração diz que ele não foi demitido, mas afirmo que foi, pois foi conveniente demais. Então, representante Hudson, é verdade que 90 foram acusadas, apesar do que seu colega da comissão disse com fatos e números, 90 acusados no caso de fraude de 250 milhões de dólares no Feeding Our Future têm origem somali. Acredito nisso. Você sabia que em 2021 Ellison prometeu dificultar o trabalho de sua agência na investigação da fraude somali? Sei disso. Não surpreende que criminosos somalis se sentissem impunes ao roubar dinheiro dos contribuintes. Vou repetir a pergunta que fiz para Marian. Você acha que Tim Walz sabia dessa fraude enquanto ocorria? Tem alguma dúvida? Walz e Ellison protegeram os fraudadores em vez de investigá-los, e isso foi feito de forma intencional. E não é coincidência que isso aconteça predominantemente na comunidade somali. Walz fez de Minnesota um estado santuário, oferecendo assistência médica, ensino superior e carteiras de motorista gratuitas a imigrantes ilegais. E Walz ignorava furtos de imigrantes somali. Deputado Robbins, você duvida que Tim Walz sabia dessa fraude enquanto ocorria? Absolutamente não. Então vocês três têm certeza de que Tim Walz sabia da fraude de 9 bilhões como governador e nada fez? Meu tempo está acabando. Em nome de Minnesota, agradeço a presença e a justiça de todos. Prevalecerá o uau de milhares de apelos, a perseguição daqueles que tentaram impedir a fraude, enquanto todos aqueles que ajudaram, encobriram, ou seja, protegeram.
Ou seja, em russo, eles acabam sendo membros de um mesmo grupo criminoso que se autodenomina Partido Democrata da América ou Organização Criminosa Partido Democrata. Pode ser os comunofascistas de Minnesota, comunofascistas do Maine, comunofascistas da Califórnia, Iowa ou até Connecticut, eles estão em todo lugar. Porque já nos informaram que desde o início das audiências começou uma fila de cidadãos indignados, republicanos, democratas, praticamente de todos os estados onde os democratas, o Partido Democrata, estão no poder. Acho que temos 24 de 50, sendo 26 dos republicanos. Posso estar enganado, mas parece ser 24 a 26. Bem, senhoras e senhores, é interessante que em Nova York, Califórnia, Massachusetts, Pensilvânia, não estão falando de somalis, nem de venezuelanos, nem de porto-riquenhos ou mexicanos, que, aliás, não se envolvem nesse tipo de coisa. Sim, então, uma fila de pessoas relatando, informando em russo, dizem, dedurando. Existe uma certa conotação negativa, embora neste caso específico eu seja a favor de que eles vão e denunciem, porque caso contrário não teriam pego todos. Eles foram. E eles não falam sobre crimes cometidos por somalis, mas sim sobre crimes cometidos por pessoas vindas da Europa, principalmente de países do leste europeu, e é com isso que eu parabenizo vocês. O povo americano, na verdade, ficou furioso e foi desabafar no FBI. Afinal, para onde mais eles poderiam desabafar? Normalmente, as pessoas não vão à delegacia nem procuram o Departamento de Fraudes, que trata casos envolvendo polícia, seguros e manipulações cibernéticas. Inclui fraudes de imigração, casamentos falsos, documentos forjados e golpes com papéis do exterior. Se antes os moradores locais sabiam de algo assim, depois pensavam, tudo bem, não é nada demais, nada de especial. Nessa histeria que só começa, os republicanos vão insistir até as eleições, e tudo só tende a aumentar. Ou seja, muitos pequenos trapaceiros ou golpistas que acham que escaparam da justiça vão acabar sendo pegos. Aliás, pessoalmente, eu acho que quanto menos vigaristas viverem na América, mais fácil será para a égua do capitalismo respirar. Ok, senhoras e senhores, vamos encerrar por aqui e até a próxima.